Olá, meus amigos, vamos lá? Mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que um inscrito colocou aqui para mim. Bom dia, dona Daphne. Eu e minha esposa já passamos por Igreja Católica, Umbanda, Kardec, Reiki e já superamos todas as amarras que existem nelas. Minha esposa tem uma capacidade enorme de ensinar e estou incentivando ela a abrir um canal no YouTube para ajudar pessoas que sofrem com a mediunidade a superar suas dificuldades. Por favor, como você decidiu começar a fazer seus vídeos? Talvez sua experiência me ajude a convencer minha esposa. Grato. Bom, antes de eu começar a falar sobre isso, eu acho que esse tema, mediunidade, é um tema que pode ser muito bem explorado, sabe? As pessoas estão precisando expandir, né? Quebrar tabus, se desenvolver. Muitas coisas do que a gente sente não é a gente, mas também qual é o limite, né? Como saber. Então, eu acho que é legal essa temática, acho que é bem condizente com o período atual. Ou seja, super apoio também. Mas, acho assim, ajudar a convencer, eu acho assim que convencer alguém não é muito o caminho. Depende da forma, né? Me entenda bem. Eu sei que você quer incentivar ela, que você ama ela, você vê a potência nela, mas ela tem que sentir no coração. E ter alguém como você ao lado é super importante para apoiar na hora da decisão. Mas ela precisa se sentir chamada a fazer isso. E aí entra o conteúdo que eu vou querer colocar. Às vezes a gente sente o chamado e o chamado para fazer qualquer coisa, né? Um chamado do coração, uma vontade de fazer e a gente não vai adiante por medo, né? Medo de arriscar, medo de, sei lá, de não conseguir alcançar ninguém, principalmente num canal no YouTube, não conseguir aí fazer papel de ridículo. Cada um tem o que tem dentro aí dela, vai ter que ser investigado nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque por mais que seja a nossa missão, é natural a gente ter medo, porque a missão sempre vai envolver a superação, faz parte do nosso processo de cura para conectar. Então, claro que a gente vai ter desafios e vai ter obstáculos nesse meio. E se você não tiver o chamado do coração e essa conexão com o coração, você não vai, porque vai aparecer coisa aí negativa para você se firmar na sua vontade. Porque o que o universo quer da gente é que justamente a gente se torne mais confiante. E o que vai dar confiança para nós, seres inseguros e medrosos? O resultado. Então, a gente vai precisar, nesse caminho do resultado, a gente tem que ter o processo, a ação. E requer coragem mesmo. Bom, mas para isso tem milhões de livros de autoajuda e milhões de canais no YouTube para falar sobre superação, autorresponsabilidade, ação e tudo mais. A minha experiência no início foi assim algo muito forte, porque foi um período, eu já falei isso, escrevi um livro, já foi lançado o livro, leiam. Quem quiser comprar comigo é só me mandar um e-mail que eu passo as informações por e-mail, tá? O e-mail sempre está aí na descrição do vídeo ou no canal, na apresentação do canal. Mas também tem na internet para comprar, já tem nas livrarias, eles estão distribuindo. Foi muito complicado, porque o meu caminho foi muito solitário, e acredito que né, para as pessoas que viveram coisas semelhantes a mim, eu tenho uma família que não me dá o suporte, pelo menos não me dava, né? É uma família que diz, mas não é muito assim. Até gostaria, mas tem muitas amarras, né, para esse tipo de temática, para esse tipo de assunto. Então, eu fui, vamos colocar assim, a primeira a ir,
Então, quem é o primeiro a ir para tirar o mato da frente com a foice é o que mais vai ter o impacto ali, né, do mato, dos bichos que vão ver, você vai abrir caminho. Então, para você ir, você precisa ter muita força. Muita força. E foi por aí, sabe? Cada um vai encontrar o desafio que é para a alma ter que passar. Então, a minha alma, ela precisava de fato descobrir sua força, seu tamanho. E ela ainda está descobrindo, né? Eu tenho a Dafininha, que é a minha criança interior, que eu tenho tido muito acesso a ela ultimamente. E ela já veio muito machucada, né? Quer dizer, meu espírito vem de uma encarnação anterior bastante machucado, no sentido de ter sofrido em relação à sociedade, ao sistema familiar, as disfuncionalidades, né, que existem, ou seja, de experiências que não são funcionais, que não funcionam para a alma. Então, a gente tem várias dessas experiências. E a minha última foi muito recente, então já venho muito marcada. E eu entro logo de cara numa religião que é repressora. Então, quando eu me tornei uma adolescente, mas entrando na idade adulta, a coisa explodiu. Questões minhas mesmo, não precisa nem ser da minha família, que na nossa encarnação a família faz isso acordar, né? Então, quando eu comecei meu despertar, que foi aquela história muito turbulenta, que foi uma porrada muito grande em termos magísticos mesmo, do invisível, plano invisível, fazendo uma guerra invisível e covarde, nesse sentido de nada se perde, né? Tudo é aprendizado e tudo é necessário, mas é uma guerra covarde. E então meu mundo começou a desabar na minha frente, muito porque eu também tinha o que lapidar para parar de atrair aquelas coisas, né? E quando eu fui olhando para mim, juntando a espiritualidade com o que eu já tinha de autoconhecimento, eu estava num processo obsessivo muito forte ainda, porque a limpeza se dá processualmente, né? Então eu estava em desequilíbrio, porque eu entrei num lugar de eu comecei a ver que meu espírito é cheio de potencialidades, eu sou muito criativa, né? Eu sou muito solar também. Então, quando eu conecto e eu quero fazer a coisa brilhar. Então, eu comecei a olhar a coisa espiritual e comecei a ver uma potência crescendo. Comecei a perceber que a minha sede por ler era muito grande. Comecei a aprender as coisas com uma intensidade forte. Fiz todos os tratamentos que me mandavam fazer. Fui a fundo na história. E claro que aquilo dentro de mim ia fazer algo pelos outros, né? Pelo mundo, ia querer colocar isso para fora da minha maneira, né? Foi quando eu comecei a ter inspiração para escrever meu livro, o meu primeiro livro. E esse livro é muito conteúdo muito pessoal, típico de um leonino, né? O leonino, ele não tem problema, assim. O leonino, quando ele está na luz, ele não tem problema de se expor, né? De colocar a sua superação para ajudar pessoas. Ele é muito generoso, ele é muito solar, ele é muito vamos todos lá fazer acontecer. Então, quando eu me vi num processo de cura verdadeiro, eu sabia que eu não tinha chegado lá, que eu ainda estava perturbada, mas que eu tinha potencialidades que eu poderia, dentro do meu processo, aprender ensinando, porque é assim, né? Eu nem tinha ideia de fazer o canal, mas eu estava escrevendo o livro. Quando eu terminei de escrever o livro, eu pensei, começou aquele fervor de você, esqueci o nome agora, gente, de você arrecadar dinheiro para fazer o seu sonho acontecer. Eu comecei a espalhar, tive essa ideia de fazer vídeo para poder mostrar para as pessoas, que eu tinha escrito um livro, né? E dois, tentar fazer disso algo legal, assim, ganhar um dinheirinho, mas também ter uma troca com os outros, que essa é a proposta, né? Do crowdfunding, acho que é esse o nome. E aí eu tinha que fazer um vídeo para esse site, que é Catarse o nome.
para anunciar o meu projeto. O meu projeto é um livro, por que isso pode interessar vocês que vão investir no meu, né, para o meu projeto poder sair. Porque como é um livro que ninguém me conhece, é um conteúdo, bem ou mal, autobiográfico, né? Eu tinha que falar da minha trajetória junto com vidas passadas e espiritualidade e tal. Então, eu usei a minha experiência, né? O meu processo sombrio e luminoso, despertar da consciência. E aí, a editora, uma das editoras que me fez a proposta é uma editora que eu considero famosa, boa, de livros que tem a ver, que eu já li vários e gostei e tal. E só que eles me cobraram para fazer, né? Porque ninguém me conhece, é um conteúdo autobiográfico. Eles me explicaram: olha, a gente libera para você tantos exemplares. Eu achei que a proposta, no final das contas, se eu vender todos os meus exemplares, eu pago aquilo que eu investi, entendeu? Então, é mais ou menos uma troca. No final das contas, eu não paguei nada para fazer. E aí eles distribuem o livro nas livrarias, né? E esse vídeo para o Catarse foi super difícil. Porque você sabe que eu tenho luz, que eu sou para fora, que eu isso, aquilo, mas você também sabe que eu tenho sombra. Quem tem luz grande tem sombra grande. É uma matemática do universo. Então, você vai ter que lidar com as suas sombras. Então, bom, eu pelo meu mapa astral, eu tenho meus planetas interceptados, que seria assim, o Leão e Aquário, né, que estão na mesma linha, eles não estão ativados. Foi assim que me explicaram, eu vou explicar por alto, né? Então, a energia do Leão, que é uma energia que é super luminosa, ela estava sombria, entende? Eu ainda estava num processo muito conectado mais à sombra, né? Até hoje eu fico, mas não permito me levar, não. Naquela época, eu ainda não estava com a habilidade de fazer o que eu faço hoje. Eu ainda me deixava vencer muito pelas inseguranças, pelo que o outro vai falar, pelo que o outro vai projetar em mim, e pelo que o mundo vai dizer, mas e se eu for rejeitada? Tem as questões pessoais de cada um. É isso que você tem que conversar com a sua esposa, fazer com que ela entenda. E eu gravei o vídeo pelo menos 20 vezes, e eu mandei para algumas pessoas que pacientemente, sinceramente, assistiram todas. Mas era uma pequena palavra que eu já não queria o vídeo. O meu amigo chegou a gravar profissionalmente, quase. E eu não gostei porque eu falei um negócio que era um português que parecia errado, eu não quis colocar. Então, assim, eu fiquei patinando dentro dos detalhes, fiquei patinando dentro da insegurança muito tempo. Muito tempo. E beleza. Postei, eu abri o canal para fazer isso, para poder ter um espaço no YouTube, para poder enviar e postar no site do livro. Foi assim que eu comecei. Mas isso foi um parto. Estou contando como se nada fosse. E nos meus primeiros vídeos do canal, que eu comecei a falar sobre chakras e magia, que eram experiências que eu estava tendo naquele momento ou antes daquilo, né, bem antes, eu também fiquei muito insegura, gente. Era assim, de ficar olhando muito paranoicamente, assim. Hoje eu olho para trás e penso, cara, era demais, assim. Eu sofria para postar, posto, não posto, posto, não... E naquela época eu ainda tinha muita... Vou botar assim, os nossos pensamentos, quando são muito detalhistas, e a gente fica revisando muito as coisas, isso já é um processo autoobsessivo, e aí você cria processos obsessivos. Então, para postar vídeo, eu tinha minha insegurança, e de fato coisas aconteciam. Acontecia de cair a internet, acontecia de apagar o vídeo, acontecia milhões de coisas para fazer o vídeo ir. E era muito complicado, muito complicado. Então, assim, eu digo isso também para preparar ela, não é para dar medo, não. Depende do processo de cada um. Tem gente que não passa por isso, tem gente que passa, tem gente que passa pouco, tem gente que passa muito. Depende. Mas eu tentei me focar nas pessoas que me incentivavam. Porque na hora que você é pequeno, que você toma a decisão, igual para fazer o livro, eu caí no erro de mandar para um monte de gente ver. Ah, o que vocês acham?
Cara, algumas pessoas não foram favoráveis e aquilo poderia não ter feito o meu sonho sair. Entende? Porque as pessoas são diferentes, dentro delas existe um universo que elas vão julgar do jeito delas. Então, foi um horror, assim. Até para o livro sair, eu fiquei muito medrosa, muito, muito medrosa, porque me disseram que iam me julgar muito, que eu ia ser, sabe? E não tá sendo assim. Não tá sendo assim, porque quando tudo depende da forma, da postura, de fato do que você construiu. Se você construiu, ninguém derruba. Ah, se você construiu, mas ainda depois que sai, ainda precisa alinhar, você consegue. Aos trancos e barrancos você alinha e continua. Então, no novo formato, vai crescendo junto com a coisa. Entendeu? Eu diria que assim, para a gente encaixar na nossa missão e ir atrás dos nossos sonhos, a gente nunca está 100% construído. A gente se constrói ao longo. Faz. Entendeu? Depois a gente vê, sabe? Às vezes é assim. E aí, ao longo do caminho, coisas vão acontecendo que te confirmam ou não. Tenha coragem de ir lá para ver. Qualquer coisa, é só você parar, excluir o canal, acabou. Mas eu digo uma coisa, meu canal está crescendo muito lentamente. E eu tive que lidar com isso também, porque às vezes a gente entra numa de, caraca, meu Deus, e se eu estourar? Se eu estourar nada, né, gente? Porque nós somos, cada um vai ter aquilo que é para si. Então, ao longo desse caminho, eu também tive que ir aprendendo a me lapidar, o meu egão, a receber críticas, porque você precisa estar pronto para isso. Se não tiver, vai acabar tendo que olhar para isso, porque vai te levar para um lugar muito grandioso, que é o quanto me importa a opinião dos outros. Você vai perceber que o YouTube é uma coisa muito da era de Aquário. Tem lugar para todo mundo aqui dentro. Então, eu recomendo que todo mundo faça, porque vai ter sempre lugar para todo mundo. Se não for para você, você vai ver que não é para você. E é bom que você veja, porque aí você para de se iludir e vai para outro lugar. Entendeu? Aí você vai ter que avaliar o porquê que não deu certo, qual é o seu caminho, o que está faltando e tal. Porque tem gente que vem pronto, tem gente que não vem. E aí tem que investigar, entende? Se é para continuar ou não. E aí é muito grandioso o que acontece aqui, sabe? Você vai estar falando de que tema? Qual é o objetivo do canal, de uma forma geral? Eu, no meu canal, me dou muito bem no sentido de eu gosto, porque eu aceito minha sombra, seja ela qual for. Eu posso até relutar, mas no final das contas eu já sei o caminho que é da aceitação, que é do acolhimento, e meu canal até me ajuda a fazer isso. Então, as críticas que vêm aí, tipo assim, no outro dia eu recebi uma crítica muito interessante, que é assim, o, o, o homem, o rapaz, o garoto falou assim, adorei o vídeo, mas você deveria parar de falar a palavra merda, porque não é coerente com a proposta de cura. Foi isso que ele falou. E aí, às vezes, eu penso assim, respondo ou não respondo? Respondo ou não respondo? Depende de onde toca em você, né? E aí eu acabei respondendo assim, incoerente é julgar. Porque incoerente com a proposta da encarnação de qualquer um é a gente julgar. A gente julga, a gente vem para vencer o julgamento, certo? Então a gente fica numa incoerência várias vidas. Quando a gente consegue parar de julgar, finalmente a gente se iluminou e vai embora. Mas o julgamento faz parte. Eu compreendo também, entendeu? Falei amorosamente. Não sei se ele entendeu dessa maneira. Mas é que eu também tenho um jeito de... não vou poupar essa oportunidade também dele se olhar, sabe? Porque cada um tem um jeito, né? E se falar a palavra merda é incoerente para a proposta de cura, acolho a minha sombra. Acolho. Você acolhe a sua? Por que te incomodou? Entendeu? Então, assim, é um canal que permite esse... Ele não me causa transtornos pessoais, eu comigo mesma, entende?
O transtorno que ele me causava muito no início, tipo, posto no posto, meu Deus, vou ser rechaçada. Esse transtorno era tão grande porque era novidade, a gente sabe que é uma exposição, porque eu vou lá e de fato compartilho no meu Facebook quando eu posto. No início ninguém via, entende? Quer dizer, algumas pessoas viam e graças a essas pessoas que me elogiavam eu continuei, né? Agora, também não fiz isso às cegas, né? A gente tem um chamado aqui, a gente tem nossos processos de insegurança e medo, mas também eu frequentava lugares, né? Conversava, por exemplo, em giras de caboclo, de Exu, de preto velho. Eu buscava colocar as minhas vontades e eu estava meio perdida mesmo para onde ir. Eu tinha acabado de descobrir as coisas quando eu comecei a escrever o livro. Então eu tinha inspirações, eu tinha momentos muito fortes, mas eu também tinha confusões que vinham do lado mais trevoso, que ainda não estava limpo. Então eu caía em lugar de perturbação, de conflito. Eu buscava ali lugares e entidades que pudessem me amparar. Eu sempre dei muito ouvido a entidades. Veja bem, eu tenho dificuldade em confiar. Sempre tive, porque a minha história me leva a esse lugar. E eu não acho que a desconfiança, o ceticismo de base seja ruim totalmente. Porque no mundo que a gente está hoje tem de tudo e as pessoas, o ser humano, vocês sabem como é que é. Né? Tem enganação para tudo quanto é lado, eles se enganam sem querer. O ser humano se engana, né? A mente engana a gente. Então, eu dou graças a Deus que apareceu no meu caminho uma médium, que é de um terreiro de Umbanda. Essa médium nem tem muita cultura, assim, de estudar, não. Foi um terreiro que eu trabalhei. Eu sou muito grata a esse terreiro. Embora eu tenha saído de uma forma que nem eu gostei. Mas acontece, é natural. Né? A parte de comunicação nossa, às vezes, falha porque é uma incapacidade que a gente tem de ouvir o outro. Isso é normal para mim, para você, para todo mundo. Então, também não me culpo, não. Nem acho que as pessoas devam se culpar caso elas façam isso. Porque é tudo natural, tá tudo em casa. A gente ainda continuamos, assim, nós continuamos sendo irmãos, nos veremos muitas vezes, provavelmente trabalhamos juntos ainda, e assim, zero mágoa, zero, zero. E cada um que se trabalhe naquilo que carrega, né? Então eu me trabalhei. Só que fica inviável, né? Determinadas coisas foram ditas e feitas, então assim, fica inviável uma aproximação. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo viveu isso já alguma vez. O distanciamento cai bem quando você não sabe lidar. E nem sempre as duas partes estão dispostas a lidar, né? De uma maneira madura. Bom, eu dou graças a Deus que essa médium, assim, trabalhou lindamente, filha de Xangô, na caridade, viu o meu processo. Eu falo isso no livro. Viu o meu processo, depois dali me ajudou e me fez acreditar em Exu, me fez ver que Exu é da luz. Assim, que Exu é guardião, que eles estavam comigo, me mostrou a realidade e eu vi que era real. Bom, demorei, gente, até hoje eu não encontrei uma entidade com quem eu tivesse tanta confiança. Nossa, até me emocionei. Seu Tiriri, Tiriri Nanã. Eu sonhava com ele me dava banho de cachaça. Estava muito carregada naquela época. Então eu desenvolvi um amor por ele. Porque a gente desenvolve amor, infelizmente, aqui na Terra ainda, pelo bem que as pessoas fazem pra gente. E essa foi uma entidade que me ajudou, assim, a sair da treva. Entendeu? E a médium sempre ali, muito disciplinada dentro do trabalho dela, séria, sabe? Disponível, maravilhosa. Não vou citar o nome dela, eu até citaria. Nem sei, eu acho que ela nem hoje em dia não tem muita afinidade comigo. Espero que me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito. Mas assim, mando luz, porra, eu sou muito grata, muito grata.
E essa entidade me deu todo o suporte. Várias outras. Depois eu fui descobrindo outros lugares, né? Fui conversando, porque eu amo as entidades. Quando o médium não atravessa a entidade, que eu quero dizer. Você sabe que a entidade está ali, né? E ali, como foi a minha descoberta espiritual, fenômenos aconteceram. Então eu pirei ali de fé, sabe? Minha fé cresceu, eu realmente acreditei e fui embora. Então, as entidades sempre me confirmaram no caminho. Assim, o teu caminho é pela fala, a filha tem toda a possibilidade de crescer aí, vai ajudar pessoas, tem um coração muito bom, pode ter qualquer desafio na frente, que a filha, se tiver fé, perseverança, vai conseguir. O teu caminho é muito luminoso. Nesse terreiro que eu trabalhei, graças a Deus, todos, assim, eu tenho gratidão, muita gratidão, porque todos acreditavam na minha potencialidade, né? A começar pela Mãe de Santo. Todos me davam credibilidade, me davam crédito, e eu estava tão pequenininha ali. Hoje eu digo pequenininha porque profissionalmente eu cresci. Embora eu tenha uma vida muito simples, eu consegui chegar num lugar que eu nunca tinha chegado antes em nenhuma clínica, em nenhum, sabe, nada, nenhum trabalho que eu tenha feito antes eu consegui chegar onde eu estou hoje. Graças a Deus. Acho que isso já é um resultado dos frutos que eu colho do meu encaixe, porque eu venci todos os desafios apresentados naquela época tão turbulenta de falta de coragem, falta de amor próprio, sozinha. Meu marido, claro, já estava comigo, ele entrou bem na época que eu comecei a despertar. Então, assim, o suporte dessas pessoas é muito importante. Então, eu tinha o suporte dele, que morava comigo, que estava comigo, tal. E ele dizia, cara, não posta, vai, isso aqui você tem certeza. Ele que me segurava na minha noia, entendeu? E as entidades, eu sempre procurava, ia assistir palestras, ia procurar fazer meus tratamentos, né? E dentro dos tratamentos, sempre, em vários lugares diferentes, eu ouvia as mesmas coisas. Filha, seu dom está pela fala, seu dom, as cartas que eu tirava de mensagens, era sempre assim. Sabe, na época que eu estava escrevendo o livro, muitas sincronicidades. Então, assim, coisas que eu não tenho como ignorar, de que meu caminho é por aí. Eu posso não ser famosa, não estourar, porque isso também é uma viagem do ego da gente, né? Mas, assim, dentro do que eu preciso fazer, pode ter certeza que eu estou dentro da proposta. E eu demoro para crescer, porque eles sabem exatamente como fazer. Demorei. Ainda não cresci. Eu estou num processo. Crescer, né? Crescer. Entenda bem, né? Eu tenho metas. Eu trabalho dentro do plano físico, então, claro, eu estudo, eu me atualizo, eu invisto, e é isso. Eu quero crescer, eu quero evoluir. E o meu processo de evolução está claro para mim. O objetivo desse canal é o meu objetivo de vida. Sempre está olhando para a sombra, sempre está olhando para dentro, sempre está tentando ver a realidade das coisas, sem as enganações das ilusões. Ao mesmo tempo, estar na Terra, vivendo as coisas da Terra, passíveis de erros, e acolhendo, e fazendo vídeo que pode agradar, que pode desagradar, que eu posso mudar de ideia depois, e aí já está postado, vou apagar, não vou, não, deixa lá, eu me assumo, me aceito. Aí vem crítica, vem porrada, e você fala assim, porra, peraí, onde é que tá pegando isso? Então, quer dizer, minha proposta de vida é o crescimento. E o que eu tenho aqui é a mais pura oportunidade. Porque é lindo o que acontece aqui dentro, para mim. Entende? É lindo o que acontece dentro dos meus e-mails. É lindo o que acontece, sabe, no meu consultório. De pacientes que chegam do canal, as problemáticas que chegam, exatamente aquelas que eu preciso naquele momento, para me fortalecer dentro dos meus aprendizados e para cutucar aquilo que ainda não foi 100% resolvido. Então, assim, é revelação atrás de revelação. Quer dizer, minha vida agora é toda essa.
Não tem um dia que seja paradinho, não. É todo dia novidade. É isso que eu gosto de dinamismo. Então, dentro da proposta de encarnação que eu escolhi antes de vir, encaixei aqui na Terra, graças a Deus, é isso. Agora, dá sequência. Porque a gente tem que sempre crescer. Sempre quando você vai dar um passo maior, você percebe que você entrou na zona de conforto, já está muito familiar, você tem que dar um passo maior. E para dar esse passo maior, você de novo vai cair no mesmo lugar. Preciso de coragem, preciso ter planejamento, preciso ter disciplina, preciso ter meta, preciso saber para onde vai e, ao mesmo tempo, preciso ter a flexibilidade e a resiliência necessárias para lidar com os desafios. Então, assim, tem hora que você vai dar um passo e que pode não ser o passo para você, que você achou que era e não é, e você tem que ter humildade para poder olhar para aquilo. Então, tudo é lindo. Tudo é oportunidade dentro disso. O segredo é entrar em contato com o coração, tá? Porque você vai sempre encontrar algo assim. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, e às vezes eu falo e acho que falo bem. Eu preciso saber se eu falo bem, realmente. Eu tenho retorno de alguém, você já é o marido dela, então você já é um retorno. Você que é marido vê que ela tem a didática, que ela sabe ensinar, que ela sabe educar e que ela tem magnetismo. Acabou. Se ela não consegue ver isso, manda esse vídeo para ela. Porque aí é uma questão dela não pode fugir da raia. Porque quando a gente foge do nosso propósito, ou daquilo que pelo menos daria mais vigor ao nosso propósito, a gente vai encolhendo. O universo não quer zona de conforto. Isso movimento é a palavra. E aí, ela tem que perceber como ela se sente depois de cada vídeo. Como ela se sente depois de cada aula que ela dá. Ela se sente revigorada, ela se sente feliz, porque isso é a alma. Ah, então é esse o caminho. Posso não ter coragem, posso ser insegura, mas esse é o caminho, então eu vou. E o resultado vai alimentando, vai alimentando. Eu nem pude acreditar a primeira vez, que também tudo tem um tempo do universo. Eu nem esperava. As coisas estavam começando a andar, sabe? Estava começando o canal. E eu recebi uma proposta para uma primeira palestra. Eu quase não consegui caber dentro de mim, sabe assim? Não me sentia merecedora, não me sentia habilitada, não me sentia pronta. Era assim, e o outro lado meu dizia que é ego e consciência, brigando. Como assim eu vou ensinar alguma coisa para as pessoas? Sério, eu vou dar palestra? Que moral que eu tenho? E aí isso já me jogou num outro lugar. Num lugar de uma reflexão até mais profunda do que a do canal, porque aí você tem a troca com seres humanos. Seres humanos vão depois conversar com você pessoalmente. Tem o olho no olho, tem o estado de presença, porque quando um leonino vai fazer alguma coisa, pelo menos eu falo por mim, né? Uma vez ativado o leão se propõe a fazer direito. Ele precisa brilhar naquilo que ele faz. Ele vem com alto poder de magnetismo se ele quiser. Mas isso também tem um custo pra gente. Porque quando a gente não está perfeitamente encaixado, e a gente quase nunca está, certo? Nós aqui, a ansiedade que vem antes, os medos que vêm antes de você subir num palco ou você ir para frente das pessoas. Você precisa ter muita tranquilidade para conectar. Porque é aquela velha história, as pessoas eram de aquário não querem mais saber de mimimi, elas querem sentir a verdade vindo da pessoa. Então, e era uma oportunidade que o universo estava me dando de firmar mais, sair do virtual, vamos firmar na vida, na relação com as outras pessoas. Você não precisa saber nada além do que as pessoas, mas você vai estudar para fazer aquilo. E você vai ter a sua vivência pessoal para falar daquilo.
Então você está sim habilitado, ou você acha que todos os palestrantes estão por aí e aplicam o que falam? Então o meu conflito sempre veio muito de será que eu estou praticando aquilo que estou falando? Será que estou habilitada para falar? E essa é a postura da humildade, que eu acho que é o que todo mundo tanto fala e pouco faz. Não estou falando que eu sou humilde 100% do tempo, porque eu não sou mesmo, entendeu? Até porque o leão escorrega no orgulho mesmo, na vaidade, na arrogância. Então, eu enxergo a sombra do leão. Claro que sim. Tento não entrar, né? Mas aí você está vigilante 100% do tempo, não. Às vezes eu enxergo depois, entendeu? E aí, você tem que se vestir de ego, muitas vezes, para poder estar num lugar assim, falando para pessoas. Sim, você tem que se sentir merecedor. Isso é sobrevivência, isso é preservação sua, isso é pro seu aprendizado, isso é pro seu crescimento. Vai lá, cara, mete a cara e fala. Só que eu percebi que script para mim não funciona. Eu preparo, mas chegar na hora não é. Vem daqui. Então, assim, são coisas que eu mesma crio. Porra, não tem lógica eu ficar seguindo um script na minha forma de funcionar. Mas eu levo o script, levo tudo. Mas eu me conecto com o público que esteja ali. Então, isso faz brotar meu coração. Isso era uma coisa que eu não tinha, que eu tive que desenvolver, que já estava uma sementinha que precisava crescer. A conexão com as pessoas, para poder acessar a intuição, né? Você criar coisas na hora, o estado de consciência tem que estar ativo. A minha última palestra, eu fui com uma enxaqueca, eu tive crise de enxaqueca no dia anterior, e no dia da palestra eu fui com enxaqueca mesmo. A enxaqueca, ela te faz perder a capacidade de conectar, de pensar, cara. Você fica... A dor ocupa o espaço que você tem criador. Não tem como você criar com dor. Cheguei lá, me conectei como eu pude fazer, assim. Passou na minha cabeça desmarcar, coisas acontecem. Emissão é missão. Você não pode deixar de fazer. Sabe? É igual paciente pesado, jogo pesado. Você vai ter que se reinventar. A espiritualidade vai precisar também se reinventar para te ajudar. Que às vezes você não segura, você é humano. É uma encrenca danada em termos energéticos, espirituais. Muitas vezes. E aí você precisa estar muito conectado que isso aqui é missão. Missão é missão. Entendeu? E eu não sei vocês, mas eu não posso fazer nada no piloto automático, assim como quem diz, rotineiro. Eu preciso me conectar com a coisa. Se eu não me conecto, eu não faço. Então, muitas vezes eu vou entrar numa história, achando que é pra mim, e vou chegar lá e vou... quer saber? Tava super empolgada. Todo mundo fala assim, nossa, você tá saindo, mas você tava tão empolgada. É verdade. Mas não me conectei. Eu achei que eu fosse. Eu até tento salvar. Será que tem como a gente ver aqui uma forma de eu me conectar melhor? Porque isso aqui não é pra mim. Não vibrou. Entendeu? Preciso de alguma coisa. Às vezes dá pra salvar. Às vezes não. Então, a conexão é muito importante. Qualquer coisa que a gente faça. Mas também é perfil. Você tem um perfil mais de funcionário público. Eu jamais conseguiria ficar num escritório o dia inteiro no computador. Não é para mim. Não é para mim. Porque eu preciso de dinamismo. O meio do meu céu está em Áries. Então, não tem como, sabe? O meu ascendente é Gêmeos. Fora que meu Sol sendo em Leão, minha Lua em Touro, já dá uma tendência à bipolaridade. Num bom sentido, né, gente? Há uma coisa assim do tipo, cara, isso aqui, legal, mas isso aqui, duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu consigo ver que aquilo também é legal, eu entro lá e entro aqui, mas como é que eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não vai dar, gente. Vai ter que dar sim, então faz um pouquinho disso, um pouquinho disso. Que funciona. Então vocês podem perceber, por exemplo, com a minha personalidade, assim, como terapeuta hoje, se você for para um psicólogo redondinho, ele marca a hora, você fica naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a semana inteira, o mês inteiro, anos. Cara, comigo isso não funciona. Eu monto meu schedule
minha agenda toda sexta-feira. E eu organizo todo mundo, porque também o meu trabalho é dinâmico. Eu não tenho, eu tenho pacientes fixos, claro, tenho. Mas mesmo os fixos, muitas vezes, mudam o horário. Às vezes até um dia antes eu falo, olha, você pode mudar? Às vezes até horas antes eu falo, quer mudar de horário? Para ajudar aqui a montar minha agenda, que pintou aqui uma coisa emergencial. Tem gente que me chama só para jogar, então minha agenda não pode ser fechadinha. Ela tem que ser... Tudo bem que quando eu organizo. Também tem... Bom, enfim. E esse ano tá difícil porque eu entrei no ano de peixes. E peixes, ele é muito distraído, gente. Eu tô horrorizada com peixes. Não sei, gente, o que é isso. Mas, assim, o peixes, ele entra aqui, daqui a pouco... Ah, não, falta fazer aquilo ali também. Ah, então aquilo ali também tá faltando. Aquilo ali. Quando você vê, sabe? Eu continuo dando conta de tudo. Mas a sensação é que você tá meio que... Peixes. Gente, piscianos, meu Deus, segura. Então, tudo isso para dizer que, por exemplo, no meu canal no YouTube, eu não tenho um dia fixo para postar vídeo. Eu até tentei. Mas esquece, eu só faço vídeo quando eu tiver inspiração. E se eu tiver inspiração? Porque se eu não tiver, meu bem, não vou fazer. E assim, eu lendo Osho, o livro Nem Água Nem Lua, do Osho, que é assim maravilhoso, indico para todo mundo. Eu até pensei assim, gente, acho que eu não preciso mais de canal no YouTube nenhum. Nem eu, nem essas pessoas. Acho que todo mundo pode viver sem todo mundo. Eu, ao mesmo tempo, vivo com todo mundo numa rede. Então, assim, também preciso viver minha vida. Sozinha eu comigo mesma, com as minhas experiências e não contar pra ninguém. Só eu mesma comigo mesma, com os meus aprendizados e é isso, e deu. Guardo pra mim, pronto, só ensino quem eu quiser. Ou quem aparecer pra ensinar. Daqui a pouco vem e pensa assim, pô, isso é coisa do pisciano, né? Eu nunca pensei tanto, gente. O que é isso? Chega a dar nó na cabeça, às vezes. Mas é tudo legal, assim, sabe? No final das contas, eu consigo rir da minha própria confusão. Que é uma confusão mais ou menos organizada, porque eu já sei o caminho. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que quem é que é estável nesse mundo? O que eu sempre falo aqui? Da lei da impermanência. Graças a Deus, eu aceito. E se vocês querem saber mais ainda, eu adoro os loucos. Não tô falando dos loucos que, ai, meu Deus, surtei. Não, cara. Tem aquelas pessoas que conseguem se reinventar, pensar, repensar, olhar para o outro lado, ver o outro lado. Acho muito legal. Acho muito legal. Porque eu não sou uma pessoa desorganizada. Assim, vou abandonar tudo porque essa ideia também é muito legal. Não, passa pela minha cabeça e eu vejo ela passar. E passa. Não cheguei e cancelei meu canal, entendeu? Não, eu estava lendo uma parte que Osho me fez questionar muito. Eu entro, entendeu? Entrei. Daqui a pouco saí, né? Até comentei com meu marido, falei assim, eu acho que eu preciso de um tempo sem YouTube. Sabe quando você dá louca, assim, de pensar, pô, a vida seria menos emocionante. É muita emoção. Porque aqui de todo lado é aprendizado. Você ter esse dinamismo vindo de várias pessoas falam um monte de coisa, gente. Me criticando ou sendo legal, querendo a minha opinião e tal. E tudo isso você não tem que se apegar nem ao bom nem ao ruim. Entende? Da mesma forma que é bom, é ruim, é tudo igual. Você tem que se treinar muito o tempo todo para não se apegar aqui e ali, entendeu? Então, o YouTube é um prato cheio. Você ter um canal no YouTube é, assim, muita emoção. Por isso que eu questionei, né? Porque Osho estava falando do ego, né? Dos apegos e tal. Mas a gente está vivendo. Então, a gente aprende no caminho. Então, eu continuo com o canal, só que a minha postura interna, ela tá mais solta. Eu não cancelei o canal, mas eu estou tendo aprendizados internos que me deixam mais desapegada do canal. E vocês não precisam perceber isso. É coisa minha, meu aprendizado. Sou eu, Daphne, vivendo na Terra, entendeu? Eu sou o espírito. Então,
É muito legal você ter um canal no final das contas. Gente, meu ano de peixe está assim, é uma loucura, tá? Beijo. Eu espero ter ajudado a refletir, porque também tive uma outra ideia. Você vai mudando, né? Você tem um canal há tanto tempo, é igual relacionamento. Você está mudando dentro de você suas fases e suas luas, e o canal tá lá. Se o canal precisa continuar mesmo, ele acompanha as minhas mudanças. Porque, por exemplo, no outro dia eu estava tão animada que. Animada, assim, a gente acorda animada às vezes, né? Às vezes não, né? Dá pra ficar animada, hein, gente? Mas quando você entende o que é a vida, a gente consegue ficar animado. Tem que ter cuidado com os desanimados, né? Porque os desanimados estão por aí, os infelizes estão por aí também. Mas a gente não dá ibope, não. A gente não dá ibope. Então, nessa linha de estar animado, eu pensei, por que não transformar o meu canal em algo divertido? Aí vocês podem perceber que de vez em quando vem um toque divertido, porque afinal de contas, antes, eu achava que falar de espiritualidade tinha que ser uma coisa séria. E não necessariamente, cara. A gente tem que ter bom humor, a gente tem que se soltar dentro daquilo, porque eu também sou uma comédia. Eu tenho uma amiga que fala isso. Caraca, eu nunca rio tanto com alguém. Porque eu sou engraçada. Então, pra que eu vou deixar de falar, porra, cara, todo mundo cagado, a merda, não sei o quê, porque é meu jeito. É meu jeito. Aí quando eu escuto uma crítica desse jeito, eu penso assim, acolho ou não acolho o meu jeito? Me critico junto com ele? Ou devolvo? Ah, gente, acolho ele. Ok, você deve estar com alguma dificuldade pessoal. Agradeço o elogio, porque o elogio dele veio, adoro o seu canal, adorei o vídeo e tal, mas também devolvo. Porque quem é alguém para dizer alguma coisa, né, de alguém, né, com um julgamento? E esse é um treinamento que a gente tem que fazer sempre, o julgamento. Gente, eu tenho, ai, cara, isso chega a ser cansativo porque a gente é muito julgador e crítico, não é? Mas essa questão do julgamento é algo que, para a gente estar julgando a outra pessoa, é porque a gente tem aquilo em algum nível, mas não tenho dúvidas. Então, a humildade está em você conseguir olhar esse processo todo de você julgar ou ser julgado e neutralizar. Neutralizar, cara, não faça nada com isso. A começar dentro da sua mente. Não se machuque, não entre nessa. O outro te julgou. Eu capto energia, né? Essa que é a merda. Eu sei, eu vejo. Eu vejo, você pode imaginar, eu sou sensitiva e ainda trabalho como psicóloga. A gente está treinado para trabalhar a sombra das pessoas. É treinamento. Então eu tenho a habilidade de olhar e saber. Não precisa muito. Não precisa nem de mediunidade, mas isso talvez já seja, não sei. Mas assim, você faz o scanner e é isso. Sem querer, você olhou para a pessoa, você sacou que ela me julgou, me criticou mentalmente. E às vezes a pessoa fica arrastada nessa crítica, nesse julgamento do tempão, porque ela está se trabalhando, ela não consegue se trabalhar porque ela não sabe o que é projeção. Aí às vezes ela está se trabalhando, está naquele struggling dela com ela mesma, porque eu não posso, porque a Daphne é muito legal, mas eu estou julgando ela, mas ela é tão legal. Mas ela. Entendeu? É inútil isso. Porque a pessoa que eu estou julgando e criticando, ela tem luz e sombra. Para que eu vou focar na sombra? Eu quero que as pessoas foquem na minha sombra? Não quero. Então, para que eu vou focar na sombra do outro? Então, se eu ainda não consigo desfocar ou não consigo trabalhar em algum nível isso, tenta entrar no ignore list. Não entra mais. Se distancia um pouco, porque o próprio distanciamento já vai te trazer a clareza do fenômeno que aconteceu dentro de você. Às vezes é porque também você cola com a outra pessoa. A outra pessoa entrou contigo. Entrou contigo, meu amigo. Vocês vão ficar se arrastando até em sonho, né, em desdobramento. Até resolver a questão. O que também é muito legal, porque o que importa é resolver, não? Eu mesma já acordo no meio da noite, anoto meus sonhos.
E o que eu tenho feito também é não acordar e sair da cama. Faço um xixizinho básico, volto para a cama. Porque aí os sonhos vão vindo e eu faço questão de chamar o plano espiritual para me ajudar. Entende? Isso eu já faço. Porque um sonho é um presente. Eu já falei isso para vocês. Um sonho é uma resolução acontecendo, um sonho é algo sendo revelado, sabe? Pode estar escondidinho ali, alguma coisa, e você fica ali um pouquinho na cama, a coisa vem. Não passa batido um sonho para mim. Não passa. Ah, não passa mesmo. Tá? Acho que falei demais. Um beijo.